Você que é um investidor conservador, uma das coisas que você mais preza é segurança. Por isso é muito importante ter uma aula te explicando quais são os riscos da renda fixa. Muita gente fala, a renda fixa não tem risco. Tem, tudo tem risco sim. E eu separei aqui em três grandes grupos, que fica mais fácil de entender: o risco de liquidez, o risco de crédito e o risco de mercado. Vamos trabalhar um por um com calma. Primeiramente, o risco de liquidez. Carência, dinheiro preso. Se você for investir e não olhar qual é a liquidez, ou seja, qual é o vencimento ou qual é a carência, assim como eu falei um pouquinho na aula onde a gente aborda vencimento, carência, imposto de renda e liquidez, você pode ter um prejuízo. Então, olhar a carência, por exemplo, vou investir um dinheiro aqui para não ficar parado, mas eu preciso desse dinheiro daqui a um mês. E aí você vai e coloca numa LCI, observando apenas a boa rentabilidade dela. Pronto, arrumou um problema. Porque o dinheiro vai ficar preso durante 90 dias e você precisa do dinheiro em 30 dias. Então é uma coisa que tem que ser observada. Um outro ponto, dificuldade de vender pelo melhor preço. Eu sempre vou estar citando um pouquinho da marcação a mercado, mas está quase chegando a hora de fazer uma aula completa sobre isso para que você entenda, mas eu vou dar uma pincelada bem simples. Se você faz um investimento em um ativo de renda fixa, um CDB, por exemplo, e você investiu dinheiro por um ano e resolve sair antes, você pode sofrer ágio ou pode sofrer deságio. Traduzindo, no momento que você resolveu sair, o dinheiro pode sair menor do que entrou ou pode sair maior do que entrou. Então você tem que aprender a verificar o momento de saída para saber se é o momento oportuno ou não. Porque você tem de verdade o risco de tomar prejuízo. A liquidez é muito importante. Não se deixe seduzir por rentabilidade alta. A liquidez é de fato extremamente importante para tomar a decisão. Não invista dinheiro que você vai precisar dele em um ativo que tem uma liquidez baixa. Liquidez baixa significa o quê? Que você não consegue ou não deveria tirar o dinheiro antes do tempo. Seguindo, risco de crédito. O risco de crédito é a parte mais complexa da operação. Vamos pensar, por exemplo, aqui no emissor. Imagine que o Banco Pan ele emitiu um CDB. Está lá te oferecendo 12% ao ano em um CDB. Ele ofereceu através da XP e através da Rico. Onde que está o risco? Está no banco. O risco está no próprio emissor. Ele não está nas corretoras. Por quê? Porque você vai utilizar as corretoras para ter acesso a esse CDB. Uma vez que você foi lá e investiu e o título foi emitido, o dinheiro fica com o banco e não na corretora. Ela só é utilizada para você ter acesso ao investimento e para que ele possa depois te devolver esse investimento depositando lá na sua conta. Então é muito importante que você entenda que o emissor, quando ele emite um CDB, por exemplo, ali você está emprestando dinheiro para ele. Então ele está adquirindo uma dívida, tá? Uma dívida com você, para ficar mais fácil de entender. Então aquilo dali é um título que representa uma dívida. E tem três elementos na renda fixa aonde você corre risco. O governo, quando você for emitir em tesouro direto, títulos públicos através de tesouro direto. As empresas, quando você for emprestar dinheiro para uma empresa, através de uma debênture, de uma CRI, de uma CRA, por exemplo. E os bancos e instituições financeiras, através de CDBs, LCIs e LCAs. Qual que é o risco que você corre com o governo? Qual é o risco do país quebrar? Você está lá com dinheiro na dívida pública, a única possibilidade dele não te devolver, dele não te pagar isso é se o país quebrar. Como é muito complicado, é muito difícil o país quebrar, é o tipo de investimento mais seguro que existe na renda fixa. Que antes do país quebrar, você vai ver primeiro as empresas quebrarem, consequentemente a bolsa de valores e depois os bancos. Só aí é que vai chegar no governo. E o governo sempre tem a prerrogativa de conseguir emitir dinheiro, de conseguir tomar algumas medidas para que possa recuperar o resto todo. Então, quer dizer, o governo é a última coisa que quebra. Nessa trindade que eu mostrei aqui, governo, empresa e banco, a mais vulnerável é a empresa. Uma empresa pode falir. Mas
eles ofereceram aqui uma debenture. Eu sei que você não sabe o que é debenture ainda, mas no próximo módulo eu vou explicar todos esses investimentos para você. Mas já antecipando, CDB, emprestei dinheiro para o banco, debenture, emprestei dinheiro para a empresa. A empresa, ela não tem uma proteção especial que o banco tem, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que também daqui a pouco você vai assistir a aula do Fundo Garantidor de Crédito. E a empresa está por conta própria. Ah, mas ela ofereceu uma rentabilidade muito melhor que a do banco. Claro, o risco dela é muito maior. Quem tem risco maior oferece rentabilidade maior. Então você precisa aprender a analisar a saúde financeira de uma empresa. Quando ela estiver emitindo uma debênture e pedindo dinheiro emprestado para você, você precisa ir lá e entender por que ela emitiu aquela debênture, qual é o objetivo disso. Porque se ela estiver endividada, estiver muito alavancada, pode ser que você esteja assumindo esse risco junto com ela. Tudo isso, obviamente, o professor ainda vai te ensinar como que avalia e como que analisa. Aqui eu estou só te contando os riscos. E os bancos e instituições financeiras também podem falir, obviamente. Só que a diferença é que o risco tem um impacto menor, porque os bancos e as instituições financeiras eles têm a cobertura do FGC, eles têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Se você chegou até aqui assistindo meu aulão, você já sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu meu aulão, calma, tem uma aula em breve te explicando qual é a proteção dos bancos e das instituições financeiras. O risco de mercado é o risco que eu falei um pouquinho antes. É o risco de você investir em um ativo e querer sair antes do vencimento. Você pode sair com ágio, ou seja, com um pouco mais de dinheiro do que entrou, ou pode sair com deságio, com menos dinheiro do que você entrou. Então, também vou te ensinar como que você analisa, obviamente, isso através da marcação a mercado. Então, é muito importante colocar aqui esses 3 pontos aqui para você. Liquidez é de verificação simples, sim. Na hora que você vai investir, já aparece para você a liquidez. Você já sabe se tem carência, já sabe qual que é o vencimento, e a liquidez, se ela é liquidez diária, se você pode tirar a qualquer momento, ou se é para retirar no vencimento, como eu mostrei na aula anterior. O risco de crédito também é de verificação simples, não é difícil descobrir como que está a saúde financeira de uma empresa. Até porque a própria corretora ela faz uma análise de risco e disponibiliza na hora que você for investir. Tem as empresas que são responsáveis por fazer a análise de risco das empresas e por ali você já pode ter uma noção se faz sentido ou não. Às vezes o que te atrapalha é a rentabilidade, que te seduz muito. Então toda vez que você perceber que estão te oferecendo demais, não esquece, dá uma olhada no risco. Daqui a pouco eu vou dar uma aula de rating para você. E o risco de mercado. O risco de mercado ele já é de verificação um pouco mais complexa, que envolve diversos fatores micro e macroeconômicos, mas nada que a gente não consiga verificar. Então salve essa aula, guarde essa aula, assista de novo e presta bastante atenção. A renda fixa é a parte, digamos assim, mais tranquila para o investidor conservador, para que você possa tirar o dinheiro da poupança e conseguir uma rentabilidade muito melhor. Mas não vou dizer que não tem alguns detalhes que têm que ser observados. Mas nada que você não consegue fazer com excelência, te dá uma garantia de segurança e uma excelente rentabilidade para o seu dinheiro. Tá bom? Te aguardo e até a próxima aula. Tchau, tchau.